Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa semana 4, tá? O assunto dessa aula agora, dessa semana, será sobre múltiplos e divisores de um número natural. Outro assunto, números primos e compostos, e o outro assunto, fatoração de números naturais. Então, vamos por partes aqui no nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente vai perceber é o que vem a ser múltiplos. Múltiplos tem a ver com a tabuada. Só que ao invés de ser uma tabuada até o 10, vai ser uma tabuada até o infinito. Então, por exemplo, quais são os meus múltiplos de 3? Então eu faço 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Eu vou fazendo. Vezes 7, vezes 8, vezes 10, vezes 1000, vezes 1 milhão, vezes 1 trilhão, vezes 1 quadrilhão. Todos esses números são, que é o resultado da multiplicação, por 3, são múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 4? 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes até o infinito. Todos esses resultados são os meus múltiplos de 4, tá bom? Então, a gente pega lá a referência do 3 e do 4. Todos começando, vezes 0, vezes 1, vezes 2, tá? Eu vou dizer, então, que os múltiplos é aquele número vezes todos os números naturais, que são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, tá? Os resultados, então, são chamados de múltiplos. Então, olha lá. Múltiplo de um natural é o produto, ou seja, o resultado da multiplicação desse número por qualquer número natural, né? Então, os primeiros múltiplos naturais de 9. 9 vezes 0, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5, tá? Então é só a gente multiplicar. Bem tranquilo, né? Múltiplo vai ser tabuada. Segunda coisa que a gente tem para a aula de hoje é sobre os divisores. Divisores, a gente vai associar meio ele com divisão. Então, como que eu acho divisor de um número? É só eu pensar assim. Eu vou fazer uma divisão e essa divisão tem que ser exata. O resultado da divisão exata e o número que eu dividi são divisores. Então, basicamente, divisor é quando você divide um número por um outro e o resto vai dar zero. Essa divisão vai ser exata. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu quero dividir o 30 por 6. Se eu conseguir dividir o 30 por 6, eu tenho 5, o quociente igual a 5, e o resto é zero, porque essa conta aqui vai dar zero, né? 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 6, 30, 30 menos 30, zero. Então, quer dizer, então, que o 6 dividiu por 30. O 30 dividiu por 6, né? Como da divisão do exata, 6 é um divisor de 30. Assim como o 5 também, porque se eu colocar 5 aqui, vai dar 6, que vai dar 30 e sobra zero. Então, tanto o 6 quanto o 5 são divisores do 30. Tá? Então, divisor de um número é todo número diferente de zero, que quando a gente divide ele, dá uma divisão que é exata. Então, olha lá os divisores de 18. 18 divide por 1, que dá 18. 18 divide por 2, que vai dar 9. E 18 divide por 3, que vai dar 6. Então, se eu fosse fazer, né? 18 divide 1, divide 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem que fazer isso até chegar no 18. Né? Então, ia dar muito trabalho. Mas é a ideia que a gente faz. Tá? Se eu quisesse achar os divisores de 100, eu teria que perguntar. Divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, até o 100, tá? Basicamente, a gente faz esse processo, mas a gente vai ver que tem como fazer da maneira mais fácil, tá bom? Então, divisor relacionado com divisão e múltiplo relacionado com multiplicação. Outro assunto da aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade. Nossa, que nome difícil. O que isso significa? É quando um número divide ou não por outro.
Sem você fazer a conta, você já percebe que divide ou não. Quer ver, por exemplo, ó, quando que um número divide por 2? Quando ele for par. E eu sei que para ser par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? Então, você tem esse número grandão aqui, ó, 90.902.736. Ele termina em 6. Significa que ele é um número par. Então, sem fazer conta, eu já sei que ele divide por 2. Certo? Esse número aqui embaixo, 518.400, também, ó, termina em 0. Eu sei que ele é um número par. Então, ele também vai dividir por 2. Mesmo sem saber o resultado, eu sei que ele divide. É isso que são os critérios de divisibilidade, tá? Aqui você pode dar uma olhadinha, são todos os critérios que a gente tem aqui, tá? Não tem problema nenhum. Você saber todos é até melhor. Mas os mais importantes são quem? O 2, quando eles forem pares. O 3, o 5. São os que a gente mais utiliza, tá? Quando que ele divide por 3? Olha que legal. Você vai pegar os algarismos, quando eu falo algarismos, né, que formam o número, e vai somar ele. Quando essa soma der tabuada do 3, quer dizer que divide por 3. Olha esse número, 90 milhões. O que acontece se eu somar todos os algarismos aqui? Vamos ver? Deixa eu parar aqui. Vamos somar aqui os algarismos. 9 mais 0 mais 9, 18, mais 0, 18, mais 2, 20, mais 7, 27, mais 3, 30, mais 6, 36. 36. O que acontece se eu somar 3 mais 6? 9. 9 é a tabuada do 3. Então, este número grandão aqui, ó, divide por 3. Eu posso garantir que ele divide por 3, mesmo sem saber o resultado. Porque eu somei os algarismos e a soma deu uma tabuada do 3. Então, ele divide por 3. Será que esse de baixo também? Vamos ver. 2 mais 0, 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 3, 11, com 4, 15, com 4, 19, com mais 2, 21, com mais 3, 24. 24, se eu somar 2 mais 4, eu tenho 6. 6 é a tabuada do 3. Então, este número divide também por 3. O de baixo, será que divide também? Vamos ver. 5 mais 1 dá 6, mais 8 dá 14, com mais 4 dá 18, com 0 e 0 fica 18. 18 é quem? 1 mais 8, que dá 9. Então, 9 é a tabuada do 3. Este número aqui também é 3, tá? Perceba que quando eu falo que 18 é 1 mais 8, só para verificar aqui, tá, gente? Porque 1 mais 8, na verdade, não é 18, né? Mas só para você entender que eu somo os algarismos. Estou somando o algarismo 1 com o algarismo 8, tá bom? 18 está longe de ser 1 mais 8, né? Obviamente. 18 a gente pode escrever como 10 mais 8, né? 9 mais 9, por exemplo, tá? Mas não vem ao caso que dá. E quando ele divide por 5, é quando ele termina em 0 ou 5. É só você pensar na tabuada do 5. Olha que legal. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. Olha o finalzinho. 0, 5, 0, 5, 0, 5. Então, toda vez que ele terminar em 0 ou 5, o número divide por 5. Tá bom? E a gente pode até pensar no 10, né? O 10, quando terminar em 0, divide por 10. Tá? Então, são os critérios que a gente mais utiliza. Por 2, por 3 e por 5. Tá? Você vai bater o olho no número e vai saber. Esse cara divide por 2. Esse cara divide por 3. Esse cara divide por 5. Ou esse cara não divide por nenhum desses três aqui que eu falei, os principais. Tá bom? Por que eu falei desses três? Por que esses três são importantes? Por que eles são famosinho do rolê? Porque eles recebem um nome. O nome deles é números primos. O que vem a ser números primos, gente? É todo aquele número que divide apenas por 1, que é a unidade, e por ele mesmo. Se dividir por mais um número, não é primo.
Aí a gente chama ele de composto. Composto de quem? De números primos, olha que legal. Então, quem são os números primos? São aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo. O 2 divide só por 1 e por 2. O 3 divide só por 1 e por 3, que é ele mesmo. O 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4. Tá vendo que teve 3 situações? E não pode, para ser primo tem que ser ou 1 e ele mesmo. 1 e ele mesmo, tem que ser essas duas. Aqui tem 3, então o 4 não pode ser um número primo. Ah, então como é que eu chamo o 4? Número composto. O 5 vai dividir por 1 e por ele mesmo, então é primo. O 6 divide por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Então quer dizer que o 6 não é primo, mas o 6 é um número composto, tá bom? Então essa é a sequência dos números primos que a gente tem. Essa sequência é infinita, tá? E até hoje eles não conseguiram descobrir uma regra, uma lei, que você consegue determinar se o número é primo ou não, tá bom? Outro detalhe importante é que o 0 e o 1, a gente não fala que ele é primo nem composto, tá? O 0 e o 1 é 0 e 1, acabou. Não tem o que dizer, tá? Ele não é primo nem é composto. Então, o primo começa no 2, que é o único primo par que a gente tem. Perceba que o resto é tudo ímpar, ó. E não são todos os ímpares, hein? Ó, 3, 5, 7, deveria ser o 9 aqui. Por que, que o 9 não é primo? Porque 9 divide por 1, 9 divide por 3 e 9 divide por 9, por ele mesmo. Ó. 3 situações, então não tem como ele ser primo. O 9 é um número composto, tá? Então, primo e composto, essa é a minha diferença de um para o outro. E o último assunto seria a decomposição em fatores primos. O que é isso? Todo número dá para a gente escrever ele em número primo. Por exemplo, 30. Eu posso escrever como 3 vezes 10. 3 é um número primo, mas o 10 não é um número primo. Mas o 10 eu posso escrever como 2 vezes 5. Ah, o 2 é número primo, o 5 também é primo, o 3 também é primo. Olha aqui. Então, quer dizer que qualquer número, nesse caso 30, ele pode ser escrito com fatores primos. Perceba que aqui só tem número primo, número primo, número primo. Então, a gente fala que a decomposição do 30 em fatores primos pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 5. Vamos conferir? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Legal, né? Então, essa decomposição tem um nome. O nome dela é Jennifer, mentira. Fatoração. Então, falou essa palavrinha, fatoração é você transformar um número em números primos. Vamos ver um outro exemplo? O 24. Ele é um número primo ou ele é um número composto? Vamos verificar? O 24 eu posso escrever como 2 vezes 12. O 2 é primo, o 12 não. Ah, então quer dizer que o 12 dá para escrever como 3 vezes 4. Ó, o 3 é primo, o 4 é não. Mas o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. Tá vendo que aqui só tem números primos? Então, o 24 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Perceba que aqui eu só tenho números primos. Então, eu digo que eu fatorei o 24. Fatorei em fatores, por isso que a gente fala, na verdade, fatorei por fatores, a gente fala que decompus, ou fiz a decomposição, decompus em fatores primos. Isso significa que eu fatorei o 24, coloquei ele somente como números primos. Precisa fazer nessa ordem, na horizontal? Não, a gente pode fazer na vertical, que acaba ficando mais fácil. Olha lá.
se eu quero calcular a fatoração do 120, então, ao invés de eu ficar fazendo 2 vezes 60, né, eu faço assim, ó, na vertical. Então, 120, vocês acabaram de ver que 120 é um número par. Então, eu divido por 2. Vamos colocar aqui a tabelinha do lado, para vocês verem por que eu falei que eles são os mais importantes. 2, 3 e 5. Então, toda vez que for par, divide por 2. Vamos lá. 120, se eu dividir por 2, dá 60. 60, se eu dividir por 2, vai dar 30. Também é par. 30, se eu dividir por 2, eu vou ter 15. 15 não é par, mas eu sei que 15 está na tabuada do 3. Por quê? 15, 1 mais 5 dá 6, e 6 divide por 3. Então, 15 divide por 3, que vai dar 5. E o 5 é número primo, só divide por ele mesmo. Então, divide por 5. Então, olha lá, o 120 pode ser escrito como 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Perceba que aqui só tem números primos. Então, eu fatorei o 120 em fatores primos. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Quiser conferir, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5. Voltei lá para o 120. Tá bom? Tem outra forma de escrever isso? Tem, vocês viram no patch da semana passada. Se eu tenho 2 multiplicando 3 vezes, eu posso escrever 2 elevado ao cubo, vezes 3 vezes 5. Então, essa também é uma outra forma de escrever a fatoração de 120, tá? Então, é o que ele está falando aqui, ó. O 120, ele pode ser escrito dessa maneira, ou, como eu tenho 2 3 vezes, 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Tá joia? Esse é o processo de fatoração que a gente vai utilizar daqui para frente. Vamos ver mais um exemplo? Esse exemplo aqui, ó. Eu quero faturar o 150. Nossa, mas o 150 é muito grande. Por isso que a gente estuda critérios de divisibilidade. Vamos fazer na horizontal. 150 é 2 vezes 75. O 75 é 3 vezes 25. O 25 eu posso escrever como 5 vezes 5. Olha lá, só tem número primo. Então eu posso escrever assim, ou eu tenho 1, 2 vezes 1, 3, e eu tenho 2 números 5. Então eu posso escrever 5 elevado ao quadrado. Se eu for fazer na vertical, que é o mais comum a gente fazer, dá na mesma, tá, gente? Ó, 150 é par, divide por 2 dá 75. 75, se eu somar 7 com 5, dá 12. 12 divide por 3, então eu posso pôr 3 aqui. 75 dividido por 3 dá 25. 25 termina em 5, divide por 5, que dá 5, e por 5 dá 1. Olha lá, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, ou 2 vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado, que eu tenho 2, 5 aqui multiplicando. Certinho? Então, é assim que a gente faz a fatoração dos números, tá bom? Transformar em fatores primos. Então, aqui a gente tem alguns exercícios para vocês fazerem, e qualquer dúvida que tiverem, a gente esclarece durante as nossas aulas síncronas, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Tchau!